Eu acho que ficou claro para todo mundo, sendo corintiano ou não, que hoje nós merecíamos um resultado maior, um resultado mais elástico, um resultado que refletisse o que aconteceu dentro de campo. O Corinthians dominou o Universitário durante os 90 minutos. A garotada se impôs, a garotada pressionou o time do Peru, que durante todo o jogo preferiu se defender e ajudou o nosso desempenho hoje dentro de campo. Podíamos ter saído com um resultado melhor? Poderíamos. Se tivesse ali um pouquinho mais de capricho naquela última parte, naquele momento de finalizar as jogadas, talvez conseguíssemos ter feito 2, 3 a 0 e ter levado um resultado mais tranquilo para o jogo da volta. Mesmo assim, vamos com uma vantagem, vamos com um bom jogo, um bom desempenho e alguns garotos bem mostrando que estão pedindo passagem, estão pedindo oportunidade e que o Vanderlei Luxemburgo tem que começar a repensar algumas posições que ele tem mantido alguns jogadores meio que blindados ali, que não saem, mas que a garotada tem mostrado que se der oportunidade para elas jogarem os jogos mais importantes, com certeza eles vão corresponder e eles vão entregar. É isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Peço para vocês de antemão se inscreverem aqui no canal do Torcedor Corintiano, deixarem o like. Agradeço muito vocês. Estão ajudando a fazer o canal crescer, estão ajudando a me fortalecer mesmo, fazer com que eu consiga falar mais e mais do Corinthians, que é algo que eu gosto muito. Falando um pouco do jogo, os 90 minutos foram muito parecidos. O Corinthians, durante todo o jogo, pressionando o Universitário, e o Universitário veio numa postura totalmente defensiva. Tentou pouquíssimas bolas no ataque, tanto que o Carlos Miguel fez pouquíssimas defesas. Ele foi aparecer mais assim, com uma aparição boa mesmo no último lance do jogo. No restante, pouco criou. A nossa defesa muito bem postada, dupla de zaga muito bem. É algo que eu vou falar mais para frente desses dois zagueiros. E no restante, o time do Universitário pouco criou, pouco levou perigo. As bolas que vinham eram bolas que a nossa defesa conseguia cortar rápido, cortar logo no início da jogada. Então, defensivamente, a gente sofreu muito pouco. E ofensivamente, a gente criou algumas chances. É verdade que muitas delas de bola de fora da área. O Biro tentou muitos chutes de fora da área. O Giovani, quando entrou no jogo, também. Mas o time criou. O time tentou jogadas individuais, tentou aproximações. Mas eu senti algumas coisas que não estavam encaixando. Pra gente entender como é que foi o jogo, o Vanderlei hoje ele entrou com um time um pouco diferente daquele que enfrentou o Liverpool. Entrou com os reservas, entrou com a molecada, mas entrou com o Carlos Miguel no gol, Rafael Ramos, Bruno Mendes, Caetano e Bidu, Juliano de primeiro volante, Matheus Araújo e Adson ali como meias armadores, abriu o Bira de um lado, o Felipe Augusto centralizado e o Pedro na outra ponta, na ponta esquerda. Com isso, o meio de campo ficou, como eu posso dizer, meio, na minha opinião, meio desconexo. As jogadas demoravam para fluir ali, demorava para o meio de campo fazer essa bola circular. O Juliano de primeiro volante, para mim, uma negação total. Para falar a verdade, o Juliano vem sendo uma negação total nas 3 posições do meio de campo. Primeiro tempo, então, para mim foi horroroso do Juliano. Errando alguns passes na saída de bola ali que, se o time do Universitário fosse um pouquinho melhor, poderia ter levado perigo pra gente. Meio perdido no que tinha que fazer. E para mim é uma partida muito ruim do Juliano. Muito ruim. Eu já vou aproveitar e vou falar dos caras que foram destaque negativos para mim durante o jogo. E depois eu vou deixar um capítulo especial para um outro que entrou no decorrer do jogo. Então, o Juliano para mim muito mal. O Juliano sendo o cara mais experiente desse time de hoje, o mínimo que eu esperava dele era tranquilidade e que ele fizesse os moleques jogar. Eu não queria que ele fosse o destaque, mas que a bola caísse no pé dele e ele desse tranquilidade pro Matheus Araújo, ele desse tranquilidade pro Adson, que ele colocasse a bola pros nossos pontas. E para mim ele não fez isso. Não conseguiu fazer e foi começar a conseguir dar uns passes quando já tinha entrado o Renato Augusto, quando o time tinha mudado um pouco e quando o Universitário realmente se fechou completamente. Outro cara com muita dificuldade é o Rafael Ramos, nosso lateral direito português. Ele erra muitas coisas básicas, cara. É absurdo como ele tem dificuldade, às vezes, para dar um passe, como a bola cai para ele, às vezes é para ele dar o passe na ponta mesmo ali, ele não consegue, tem que recuar pro zagueiro. Ele tem muita dificuldade. É um cara que você vê que tem entrega, que tenta, mas hoje, se a gente for falar a melhor jogada dele, foi a expulsão que ele sofreu, né? Ele levou um carrinho muito forte e o adversário foi expulso.
acho que foi a melhor jogada do Rafael Ramos. Às vezes ele pega a bola para ele trabalhar, ele já quer cruzar, e, enfim. Não estava funcionando essa jogada e ele tentou algumas vezes. Esses para mim foram os 2 piores do time de hoje. Tem mais um que para mim superou os 2, mas vou falar dele mais para frente. E aí o primeiro tempo foi isso, cara. A gente tem uma lesão do Corinthians, que é o Pedro, sofre uma entrada, sente o quadril e é substituído pelo Giovani. Mas o Corinthians jogava melhor, o Corinthians jogava pressionando, o Corinthians jogava atacando. E foi aquilo que eu disse. Talvez se tivesse caprichado um pouquinho mais, já poderia ter saído com a vitória ali no primeiro tempo. Já poderia ter feito um gol, porque o Universitário pouco criou. Vem o segundo tempo, logo no começo a gente tem uma boa jogada, obriga o goleiro dos caras a fazerem uma boa defesa. E aí aos 15 minutos entra aquele cara que era diferente que a gente tinha hoje no nosso plantel, no nosso grupo que estava disponível. Renato Augusto estava no banco, né, ele está voltando de lesão, então ele foi para o banco para jogar um pouquinho nesse jogo para readquirir ritmo. Ele entra aos 15 minutos, porém ele não entra sozinho. Entra Renato Augusto e Romero, no lugar do Biro e do Matheus Araújo. Matheus Araújo hoje que não fez uma boa partida. O Biro tentando, mas também não foi um grande jogo do Biro, mas tentou. Não vou criticar nenhum dos jovens, porque tentaram, pelo menos eles tentam, eles colocam outro ritmo no jogo. O Renato Augusto, cara, é um jogador diferente. Eu tenho a seguinte opinião. A gente pode renovar com o Renato Augusto no fim do ano, desde que existam cláusulas que nos protejam como Corinthians. A gente sabe que quando o Renato Augusto joga, ele é diferente. O problema é que ele joga muito poucas vezes. Ele está, na grande maioria das vezes, fora dos campos. Então, se tiverem cláusulas, se tiverem redução de salário, tudo isso, coisas que protegem o Corinthians, eu super renovo com o Renato Augusto. Porque quando ele entra, ele é o cara que pega a bola, consegue dar uma virada, algo que era muito difícil. Ele é o cara que tenta um passe mais fundo para um lateral que está entrando, para um ponta. Ele é o cara que dá tranquilidade para o time. Aquela falta de um passe final é ele que entrega. Mas entra o Romero junto com ele. E, cara, o Romero é um cara que... é o cara que eu falei que foi o pior do jogo. É assustador o quão difícil é pro Romero fazer uma jogada simples. O que eu falei do Rafael Ramos, cara, o Romero consegue ser pior do que ele. A melhor jogada do Romero hoje foi uma bicicleta que ele deu para evitar uma bola sair na linha de fundo. Foi a melhor jogada dele. Ele pega a bola bate na canela e ele pisa em cima da bola, ele vai dar um passe e não consegue, vai tentar dar um drible e não vai. Teve uma jogada que o cara tocou pra ele, ele tava perdido, confuso, o Romero é uma negação e eu não entendi a entrada dele hoje. O Romero não vinha nem sendo relacionado e hoje entra no decorrer do jogo, ele entrou aos 15. Foi tenebroso o jogo do Romero. Mas o Renato entrou para compensar um pouquinho ele. O jogo se mantinha. Era a mesma coisa o jogo. Era a mesma coisa. O panorama do jogo, né? Pressão do Corinthians, o Universitário lá atrás fechando, a bola não entrava, as finalizações não conseguiam ser finalizações claras, muita bola alçada na área, finalizações de fora da área. Até que numa jogada genial do Renato Augusto, essa é a realidade. Ele dá uma senha no cara, dá um outro drible, aí a bola corre um pouquinho, ele consegue dar um toque e o Felipe Augusto finaliza muito bem, forte, alto, sem chance pro goleiro, um verdadeiro golaço, jogadaça do Renato Augusto. Renato Augusto que fez o que, tirando o Pedro no começo do jogo, que tentou algumas jogadas individuais, ele fez o que os outros não estavam conseguindo fazer. Uma defesa fechada, ou você trabalha a bola rápido, ou você tenta um drible, uma jogada individual, para dar uma desarmada na defesa. Foi o que ele fez. Em 2, 3 toques, ele desmontou a defesa dos caras e sobrou pro Felipe Augusto acertar uma cacetada no ângulo, um golaço. Felipe Augusto que é um jogador que eu vejo que falta ainda finalizar alguns quesitos dele. Tem algumas coisas que ele tem muita dificuldade para fazer, mas é um cara que consegue fazer um pivô melhor que o Yuri, mostrou poder de fogo hoje, é um jogador que tem que ser trabalhado, tem que aprimorar mais algumas coisas, mas hoje fez o que a gente espera. O centroavante tem que fazer gol e ele fez um baita golaço numa baita jogada do Renato Augusto. E nesse momento, cara, o Corinthians pressionava, o volume era maior. Antes do gol, a gente teve um momento importante no jogo, porque foi a expulsão, né? Quando eu falei do Rafael Ramos, o cara deu uma entrada criminosa no Rafael Ramos, criminosa, e foi expulso com a ajuda do VAR, o que facilitou o Corinthians, porque o Corinthians foi com tudo para cima. Entra Maicon, e o time começa a pressionar. Entrou o Léo Maná na lateral direita,
E só um adendo, teve um momento do jogo que o nosso lado esquerdo era Maicon e Romero. Foi algo assustador, ainda bem que a gente meio que não precisou muito deles. Mas o jogo continuava na mesma, encaminhava, o Corinthians tentava pressionar, mas não conseguia mais. O jogo se encaminhava para esse 1-0, um resultado injusto até aquele ponto, até que no último lance do jogo, literalmente no último lance de jogo, o Corinthians dá uma bobeira, parece que dá um pane na defesa e sobra uma bola dentro da área pro time adversário que finaliza ali. Eu falei, putz, vamos tomar o gol agora, cara. E o Carlos Miguel tá ali para fazer a defesa, mostrando que ele é um goleiro muito bom. Ele não precisou em momento algum do jogo, mas quando foi necessitado da presença dele, ele estava lá, fez a defesa e segurou 1-0. Num panorama geral, resultado injusto para o Corinthians, porque a gente merecia mais, jogou para mais. Porém, é uma vantagem, uma pequena vantagem, mas é uma vantagem para o jogo de volta, que é na semana que vem. A Sul-Americana é um campeonato que a gente nitidamente está vendo que estamos colocando ele ali no terceiro nível. É óbvio que o Corinthians não tem time para enfrentar as 3 competições. Mas eu estou gostando da garotada. Tá dando para ver que pelo menos vontade eles têm. Entrega eles têm. Tem mais força, mais vontade, mais velocidade nas jogadas. Falta às vezes um pouquinho de trabalho entre eles, um pouquinho de calma também. Você ter velocidade, mas ser afobado não ajuda. E quando esses garotos estão com um cara cerebral ali que consegue municiar eles, eu acredito que vai melhorar ainda mais. Vitória importante, mas a classificação não está garantida. Agradeço a todos vocês que chegaram até aqui nesse vídeo. Falar sobre vitória é sempre importante, é a segunda seguida. As coisas têm que melhorar. Vamos ver agora no próximo final de semana contra o América Mineiro se a gente consegue a classificação na Copa do Brasil. Volto a repetir o que eu disse nos últimos vídeos. As manifestações contra o clube têm que continuar. Não é porque venceu 2 jogos que elas têm que acabar. Há muita coisa errada. Vamos continuar fiscalizando, vamos continuar cobrando do Vanderlei, do Duílio, do Alessandro, dos jogadores, de todos. Mas é bom ver que pelo menos alguma coisa está funcionando. E essa coisa pode ser os garotos, que surgem para talvez dar um fôlego novo para o Corinthians. Como eu disse, muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo. Vou pedir de novo, mais uma vitória importante. Então deixem o like, se inscrevam no canal, deixem os comentários, ativem o sininho para receber os vídeos quando lançarem. E meu muito obrigado a todos vocês. Mais uma vitória e vai Corinthians!